Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. São Paulo Miki e companheiros mártires memória. Quarta semana do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico 47, 2, 13. Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias. Pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. Pois esmagou os inimigos por toda parte, e os aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor, de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar colocou cantores, que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou os seus pecados, e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 17. Louvado seja Deus, meu Salvador. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a ele se confiam. Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração, e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 6, 14, 29. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João, e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei pediu, quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A liturgia de hoje nos convida a contemplar a ação de Deus na história,
tanto na vida de Davi, lembrada pelo Eclesiástico, quanto no testemunho corajoso de João Batista narrado no Evangelho. E à luz da memória de São Paulo Miki e seus companheiros mártires do Japão, a Igreja nos recorda que a fidelidade a Cristo atravessa séculos, culturas e perseguições. O livro do Eclesiástico faz um elogio grandioso de Davi. O autor, Jesus ben Sirac, também conhecido como Ben Sira ou Eclesiástico, foi um sábio judeu que viveu por volta do século II a.C., em Jerusalém, durante o período helenístico, quando a cultura grega exercia forte influência sobre o povo de Israel. Autor do livro do Eclesiástico, ou Sirácida, ele buscou preservar a identidade religiosa judaica, ensinando a sabedoria tradicional do povo de Deus e defendendo a fidelidade à lei em meio às pressões culturais da época. Seu neto traduziu a obra para o grego cerca de 132 a.C., permitindo que ela circulasse entre judeus da diáspora. Ben Sirac se destaca por unir sabedoria prática, profunda espiritualidade e grande reverência pelos ancestrais da fé, mostrando que o temor do Senhor é o fundamento de uma vida justa, equilibrada e fiel. Jesus ben Sirac escreve cerca de 2 séculos antes de Cristo, em um período de dominação grega em Israel. Durante o período helenístico em que Jesus ben Sirac viveu, o povo judeu enfrentava fortes pressões culturais e religiosas devido à dominação grega iniciada por Alexandre o Grande. A cultura helenística valorizava idiomas, costumes, filosofia, educação e práticas religiosas pagãs que se chocavam com a fé de Israel, especialmente com a centralidade da lei, do templo e da identidade monoteísta. Muitos judeus, sobretudo nas cidades maiores, eram incentivados, e às vezes forçados, a adotar modos de vida gregos, como participar de ginásios, cultos idólatras ou sistemas filosóficos contrários à fé bíblica. Esse ambiente gerava divisões internas, alguns buscavam assimilar-se para obter status social, enquanto outros resistiam para manter a aliança com Deus. Assim, Ben Sirac escreve para fortalecer a fidelidade à tradição judaica, valorizando a sabedoria de Israel e preservando a identidade religiosa diante de um mundo que tentava diluí-la. Por isso, Ben Sirac exalta os heróis da fé para reforçar a identidade e a confiança em Deus. Davi é apresentado como alguém que confiou totalmente no Senhor, lutou pelo povo, organizou o culto, colocando cantores diante do altar, e amou a Deus com inteireza de coração. Curiosamente, o texto lembra também que Deus perdoou os pecados de Davi, narrados principalmente em 2 Samuel 11:12, revelam a fragilidade humana até mesmo nos grandes personagens da fé. Embora tenha sido um rei segundo o coração de Deus, Davi cometeu faltas graves, desejou Betsabeia, esposa de Urias, e após engravidá-la, tentou encobrir o pecado manipulando situações. Não conseguindo, ordenou a morte de Urias na frente de batalha. Esses atos envolveram adultério, abuso de autoridade e assassinato, mostrando como o poder pode corromper quando o coração se afasta da vontade divina. No entanto, o ponto central da narrativa bíblica não é a queda, mas o caminho de conversão. Diante da denúncia do profeta Natã, Davi reconhece sua culpa, arrepende-se sinceramente e acolhe a correção de Deus. Assim, sua história ensina que a misericórdia divina é maior que o pecado humano, e que a verdadeira grandeza está na humildade de recomeçar orientado pela graça de Deus. Um sinal de que a grandeza verdadeira não está na ausência de falhas, mas na humildade de reconhecer a própria fragilidade e voltar-se ao Altíssimo. Deus realiza obras grandiosas naqueles que lhe entregam sinceramente o coração. O Salmo 17 proclamado hoje é um hino de confiança e gratidão, no qual Davi reconhece que todas as suas vitórias vêm unicamente do Senhor. Em um mundo marcado por conflitos e inseguranças, o salmista experimenta Deus como rochedo, escudo e salvador, imagens fortes que remetem à proteção oferecida aos guerreiros no Antigo Oriente, onde fortalezas e armas eram símbolos de segurança. Entretanto, Davi sabe que sua verdadeira defesa não está na força humana, mas na fidelidade de Deus, cuja palavra é provada pelo fogo, isto é, digna de confiança em qualquer situação. Ao proclamar louvores entre as nações, o Salmo já antecipa a universalidade da salvação, que alcançará todos os povos em Cristo. Assim, este Salmo nos convida a reconhecer as ações de Deus em nossa vida cotidiana e a responder com gratidão,
confiando que ele continua sendo nosso refúgio seguro em meio aos desafios. O Evangelho narra o martírio de João Batista, não apenas um episódio trágico, mas um choque entre a verdade de Deus e a corrupção do poder humano. O cenário político é marcado pela instabilidade. Herodes Antipas governava a Galiléia sob domínio romano, buscando agradar a Roma e preservar sua imagem diante da elite. O casamento ilegítimo com Herodíades, esposa de seu irmão, era mais que uma questão moral. As implicações políticas, as alianças familiares e a manutenção de influência no tempo de Herodes explicam o conflito com João Batista. No mundo antigo, especialmente entre dinastias governantes como a dos Herodianos, casamentos eram instrumentos de poder, uniam famílias influentes, fortaleciam pactos com Roma e garantiam estabilidade territorial. Quando Herodes Antipas toma Herodíades, esposa de seu irmão Felipe, não apenas viola a lei judaica, mas também cria uma nova rede de alianças para reforçar sua posição política. Romper com esse casamento significaria perder apoio, prestígio e proteção política. Por isso, a crítica de João Batista ameaçava toda uma estrutura de poder baseada em aparências, compromissos estratégicos e controle social. Nesse contexto, a manutenção da influência era tão importante que Herodes prefere sacrificar um inocente a admitir seu erro diante dos convidados, mostrando como a lógica do poder sem Deus conduz à injustiça e ao medo de perder a própria imagem. Nesse contexto, João Batista torna-se incômodo porque sua palavra não é manipulável. Ele representa a força da consciência iluminada por Deus. Herodes, embora fascinado pela santidade de João, é retratado como alguém dividido, teme o profeta, mas teme ainda mais perder prestígio diante dos convidados. Sua decisão final mostra o quanto o pecado nos escraviza quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Embora tanto Davi quanto Herodes tenham cometido pecados graves, a diferença entre os dois revela dois caminhos espirituais opostos. Davi caiu profundamente, adulterou, manipulou e provocou a morte de Urias. Mas quando confrontado pelo profeta Natã, abriu o coração, reconheceu sua culpa e se deixou transformar pela misericórdia de Deus. Seu pecado tornou-se ponto de partida para a conversão. Já Herodes, apesar de também ouvir a verdade anunciada por João Batista e até sentir certo respeito e temor por ele, escolheu endurecer o coração. Suas ações foram guiadas pelo orgulho, pelo apego ao poder e pela necessidade de manter aparências diante dos convidados, preferindo tirar a vida de um inocente a admitir seu erro. Enquanto Davi se deixa conduzir de volta à graça, Herodes afunda ainda mais na escuridão. Assim, a diferença essencial não está no peso do pecado, mas na resposta do coração. Um se abre à conversão, o outro se fecha à verdade. A mensagem central: quem se afasta da verdade acaba sendo guiado apenas pelo olhar dos outros, e isso leva à morte espiritual. Celebrar os mártires japoneses nos faz perceber como o evangelho floresce em todas as culturas. Entre os séculos XVI e XVII, o Japão viveu tensões religiosas e políticas profundas. O cristianismo, inicialmente recebido com interesse, tornou-se suspeito de ameaçar a unidade nacional. O resultado foi uma das perseguições mais duras da história da Igreja. Paulo Miki, jesuíta, e seus companheiros, religiosos, leigos, jovens, morreram crucificados em 1597. E seus testemunhos mostram algo essencial: Cristo vale mais que a vida. Assim como João Batista, eles disseram a verdade com amor e permaneceram firmes até o fim. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante de três grandes testemunhas da fé, Davi, João Batista e São Paulo Miki, e nos convida a algumas perguntas profundas. Tenho confiado em Deus como Davi, oferecendo a Ele meu coração, minha gratidão e meus talentos? Tenho coragem de viver a verdade, mesmo quando ela é impopular? Ou permito que o medo da opinião dos outros me afaste do Evangelho? Meu testemunho cristão é coerente, simples, luminoso como o dos mártires. Hoje, mais do que perseguições físicas, enfrentamos pressões sutis, relativismo, indiferença, exagero nas redes sociais, busca de aprovação constante. É fácil cair na tentação de ser Herodes, dividido entre a voz de Deus e a necessidade de ser aceito. Mas o Evangelho nos recorda: quem permanece na verdade, permanece em Cristo,
e Cristo sustenta todos os que permanecem nele. A esperança nasce da fidelidade. A liturgia nos encoraja com uma certeza: Deus não abandona aqueles que o buscam com coração sincero. Assim como sustentou Davi e fortaleceu João e glorificou Paulo Miki, o Senhor sustenta cada cristão que procura viver a fé com coragem e simplicidade no dia a dia. Peçamos hoje a graça de um coração fiel, uma vida coerente e uma esperança firme, para que Cristo seja visto em nossas palavras, escolhas e atitudes. Oremos. Senhor Deus, rochedo que sustenta os passos dos que te buscam, ensina-nos a viver com um coração semelhante ao de Davi, capaz de reconhecer tuas maravilhas mesmo em meio às lutas do dia a dia. Dá-nos a graça de louvar-te nas pequenas tarefas, no trânsito, no trabalho, nas preocupações da família e nas inquietações que carregamos no peito. Que cada gesto de gratidão seja um passo para fora do medo e um passo para dentro da tua vontade. E quando cairmos, Senhor, que não nos aprisionemos na culpa, mas aprendamos de Davi o caminho da humildade, da verdade e do reencontro contigo. Purifica, ó Deus, o nosso coração para que não vivamos como Herodes, divididos entre a tua voz e as expectativas alheias. Livra-nos das amarras da vaidade, do desejo de agradar a todos, da necessidade de parecer fortes. Ensina-nos a tomar decisões com coerência, mesmo quando isso custar reconhecimento humano. Que não sacrifiquemos a justiça por conveniência nem a verdade por medo de perder posição, prestígio ou conforto. Dá-nos coragem de optar pelo Evangelho quando as estruturas à nossa volta clamarem pelo contrário. Senhor da vida, inspira-nos com o testemunho luminoso dos mártires japoneses, que enfrentaram rejeição, violência e solidão, mas permaneceram firmes na fé. Que a perseverança deles nos motive a ser cristãos concretos que amam com gestos diários, oferecendo escuta a quem sofre, ajudando quem está só, perdoando quem nos fere, sendo presença de paz onde reina a indiferença. Ensina-nos que o martírio de hoje acontece nos pequenos sacrifícios, renunciar à impaciência, combater a injustiça, agir com misericórdia quando seria mais fácil fechar o coração. Senhor Jesus, faze de nossa vida um louvor como o salmo de hoje, não apenas canto nos lábios, mas obediência nas ações, esperança nas escolhas e confiança nas provações. Que a tua palavra nos molde, nos una e nos conduza. Que a nossa fé não seja ideia abstrata, mas luz acesa na escuridão do mundo, capaz de transformar ambientes, restaurar relações e apontar caminhos de reconciliação. Sustenta-nos, Deus fiel, para que vivamos cada dia como testemunhas do teu amor, firmes na verdade, humildes na conversão, perseverantes no bem e cheios da alegria que nasce de ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.